Fartlek. Mas normalmente, assim, se você for numa roda de corredores, a gente fala Fortlek, como se fosse com O. E isso pouco importa, pouco importa isso. Fortlek, o que é o Fortlek? No passado ele começou, se você procurar na literatura, como uma brincadeira de velocidade. Antigamente nós não tínhamos esse tanto de informação que nós temos hoje. Você não tinha uma pessoa fazendo live assim, igual eu estou fazendo, falando sobre treinamento de corrida de rua. Você não tinha um canal no YouTube igual o meu canal, Corrida Simples. Nem internet você tinha. Então o pessoal treinava o que eles achavam que estava certo. Você não tinha tanta informação de fisiologia, você não tinha estudo científico, você não tinha estudo prático, que às vezes não é científico, mas tem muita prática. Tem vários treinadores a nível mundial que eles sequer, né, eles fizeram um curso ali, às vezes nem entraram na faculdade, que dependendo do país pode você ser treinador sem ter passado pela faculdade. Aqui no Brasil não pode. Você não pode fazer isso, tem que ser formado e ter o CREF, né, que é o Conselho Regional de Educação Física. Mas tem países que o pessoal tem um conhecimento prático muito grande, que muitas vezes vale, não descartando, mas vale até mais do que um artigo científico. Nem sempre saber interpretar artigo científico vai fazer de você um grande treinador. Às vezes você vai ser uma pessoa boa na parte teórica, mas na parte prática não, e é normal. Existem os cientistas, as pessoas que mais estudam, que é uma parte da educação física, e existem pessoas um pouco mais práticas. Claro que o ideal é você juntar os dois. Mas aí voltando, o Fortlek antigamente, como o pessoal não tinha muita informação, eles queriam correr mais rápido. O pessoal percebeu que só correndo muito, distâncias maiores o dia todo, isso não funcionava. Aí que você precisa entender que volume por volume sem qualidade não resolve nada. Então o que eles fizeram? Eles começaram a fazer um treinamento que era uma brincadeira, um jogo de velocidade. Então o treinador soltava os atletas e falava assim: olha, tô contando a história a grosso modo, tá? Passando dentro da minha visão de uma forma que fica fácil o entendimento. Então o treinador falava assim: olha, vocês vão aquecer, tá? Vocês vão correr aqui 3 km de aquecimento. Depois eu quero que vocês façam 40 minutos de brincadeira de velocidade, que é o Fortlek, depois virou Fortlek. Então vocês vão correr, mirar um ponto e correr de forma mais intensa até esse ponto. Por exemplo, eu miro uma árvore que está a 200 metros. Corro mais rápido até essa árvore. Depois eu solto o ritmo. Fico um tempo correndo devagar. Miro um poste que está a 300 metros. Acelero até esse poste. Volto a correr devagar por um tempo indeterminado. Era assim antes. Vou fazer um tiro mais curto agora. Uma explosão mais curta. Então tem um pedaço de graveto no chão e eu vou correr. Ele está a 100 metros de onde eu estou correndo, eu vou acelerar até esse graveto. E aí as pessoas aceleravam até o graveto. Então assim, não tinha muita estrutura, mas era uma brincadeira de velocidade, onde eles perceberam que treinos menores, com uma duração menor, só que com mais intensidade, faziam com que a velocidade evoluísse, sem ter que correr tanto. Aí que você foi começando a entender essa questão de volume e intensidade. Depois entrou a questão do Emil Zatopek, que era um cara muito doido, corria várias distâncias, fazia 40 tiros de 400 metros de manhã, segundo o que falam, né? E 40 tiros à tarde, biruta, doido, porque não tinha informação. Era uma coisa, não é que ele fosse biruta e doido, tá? É coisa de doido. Era uma coisa desnecessária, só que não tinha informação. Então ele fazia muito tiro de 400, tiro de 200, porque ele queria evoluir a sua velocidade. Então assim, esses treinos foram entrando na biografia. Hoje se você pegar o Fortlek,
o Fortilec que eu passo, por exemplo, para quem é meu aluno, para quem segue um dos meus programas de treinamento à distância. Inclusive, pessoal, quarta-feira agora, dia 18, eu até deixei fixado o comentário, eu farei uma promoção de todos os meus programas. Se você é corredor iniciante, tem um programa para você. Se você é corredor de 5km, tem programa para você. Corredor de 10, corredor de 21, corredor de maratona. Se você precisa de um programa de musculação para fazer em casa, eu tenho esse programa, onde você vai seguir as minhas planilhas de musculação. Pode ser em casa, como pode ser na academia. Todos os programas são personalizados e você vai seguir planilhas montadas por mim. Essas planilhas são mudadas mês a mês e quarta-feira, a partir das 6 horas da manhã, somente quarta-feira, esses programas estarão em promoção. Você não precisa comprar todos, você pode comprar um programa só. Ah, eu só quero baixar o tempo do 10? Compra só o programa do 10. Ah, eu só quero baixar o tempo do 5? Compra o programa do 5. Certo? Então fiquem espertos porque é quarta-feira agora, eu farei uma live, antes de abrir um pouquinho aí essa oportunidade. Quem está no grupo, eu vou divulgar dentro do grupo. Quem não entrou, se quiser entrar, o link desse grupo está na minha bio. Você clica lá e entra no grupo, mas caso você não entre, eu vou lembrá-lo aqui. Claro que assim, não vai ficar aberta essa oportunidade, então quem está no grupo tem mais garantia de conseguir a sua vaga, certo? Voltando aqui ao assunto, o que eu falo para os meus alunos que seguem os meus programas? Em relação ao Fortilec. Eu, hoje em dia, como a evolução, né, como o treinamento teve evolução, eu estruturo esse Fortilec. Eu não coloco ele de forma aleatória na planilha. Eu não coloco na mesma semana tiro e Fortilec, porque isso é completamente errado. E o Fortilec que eu passo, para quem é meu aluno, não é esse Fortilec das antigas. Ele tem uma estrutura. Vou dar um exemplo para vocês aqui de um Fortilec que eu passo para os meus alunos. 3 km de corrida leve. Então essa corrida é só para aquecer o corpo. Depois, 7 km de Fortilec, sendo 2 minutos forte por 3 minutos fraco. Dependendo da fase do treinamento, esse treino se torna 2 minutos forte por 1 minuto fraco. O que muda o Fortilec do treino de tiro? O que muda? Muitos treinadores confundem isso. O seu aluno, se você é treinador e você que é aluno, você precisa entender, você professor ou você aluno, que Fortilec não é tiro. Eu não faço a parte intensa do Fortilec na mesma velocidade de um tiro. O Fortilec é um treinamento que eu coloco como uma transição antes de começar o tiro. Vamos supor, eu gosto de dar vários exemplos, né? Vamos supor que você quer carregar uma mochila de 50 quilos. 50 quilos seria o seu ápice. Só que hoje você suporta 25 quilos. Você quer carregar uma mochila de 50 e hoje você suporta 25. Se você colocar os 50 quilos nas costas, você não vai conseguir dar 2 passos, porque você não aguenta essa mochila com 50 quilos. O que é necessário? Aumentar aos poucos esse peso que você aguenta. Então de 25 eu posso aguentar, uma semana depois 27, na outra semana 30, na outra 35. Eu vou aumentando a minha força para suportar 50 quilos. Conforme eu aumento essa força, chega o momento que eu chego nesses 50 quilos. O Fortilec, ele é antes do tiro. Então vamos supor, vem um aluno aqui treinar para mim e o objetivo dele é correr a 4 minutos por quilômetro. Certo? Só que ele não suporta fazer um tiro a 4 minutos por quilômetro. Ele faz o tiro para 4:10. Então ele está um pouco longe do 4:0 em prova. Você concorda comigo? Se eu quero correr a 4:0 em uma corrida onde não tem pausa,
o meu tiro tem que ser abaixo de 4-0, porque o tiro tem pausa. Se eu não aguento fazer nem o tiro um pouquinho abaixo do ritmo que eu pretendo na corrida, eu não vou conseguir segurar esse ritmo. Então, se chega um aluno para mim, seguir um dos meus programas, e ele quer o pace de 4-0 em competição, mas o tiro está a 4-10, eu vou preparar o organismo dele aos poucos para que ele consiga fazer os tiros abaixo de 4/1000. Quando ele conseguir fazer os tiros abaixo de 4/1000, aí ele vai estar pronto, somando todos os treinos, para correr no dia da competição no 4/1000. Entendeu? Eu tenho que deixar uma gordura no tiro para correr um pouquinho mais confortável na competição. Uma das formas de você preparar o seu corpo para suportar o tiro mais intenso é fazer um período de fartlek. Então, no fartlek, eu não vou entrar de cara nesse tiro. Usando esse exemplo aqui, eu não vou entrar de cara nesse tiro abaixo de 4/1000. Na verdade, eu vou fazer alguns momentos fortes. Se o meu tiro é a 4/10, alguns momentos um pouco acima. Então, posso fazer um fartlek de 40 minutos, onde a parte forte eu faço a 4/20 e a parte fraca a 5/20 por quilômetro, em média. Ah, professor, mas como que eu vou chegar a fazer tiros abaixo de 4/1000 se o fartlek é mais lento ainda? O fartlek, ele é o primeiro degrau. Seu organismo tem que acostumar com uma intensidade um pouco mais leve, certo? Para que depois ele suporte entrar no tiro. Você não vai entrar no tiro de cara abaixo de 4/1000, você vai entrar nesse 4/10 de repente, vindo de uma boa preparação, você deu uma base para o seu organismo no fartlek, e aí você entra no tiro a 4/10. E aos poucos você vai ver que o 4/10 do tiro vai sair mais fácil, logo você vai estar fazendo 4/5, 4/3, 4/0 e abaixo de 4. Então o fartlek, a intensidade dele não é para baixar tempo, é para fortalecer o seu organismo, para que ele suporte, só dar uma tossida aqui, para que ele suporte uma intensidade mais alta que vai entrar na próxima etapa do treinamento.